Você não vai encontrar resultados extraordinários tendo um estilo de vida normal. Talvez nenhum empreendedor deseje isso. Porque se for levar uma vida normal, eu continuaria no CLT, com os bons empregos que tive na vida, mas o que buscamos mesmo aqui é uma vida extraordinária. Você quer mudanças, mas não sabe como fazer, daí você se enche de ansiedade, daí sua produtividade oscila e cai, e com ela você vai junto, e com isso você fica mais perdido, cansado e não consegue se concentrar. Precisamos furar a bolha que nos cerca e sair dessa matrix e sair da corrida dos ratos, no qual eu mesmo pertencia há muitos anos. Então, torne-se uma pessoa completamente diferente, mude seus hábitos de uma vez. E, por exemplo, aqui vai estar rodando aqui uma foto minha de 2023, quando eu estava com quase 135 quilos. Passa muito rápido, você cresce muito rápido e muitas vezes você negligencia, você esquece do que está acontecendo, você fecha os olhos e quando vê você está desse tamanho. No entanto, eu tomei a decisão de mudar meus hábitos completamente e então hoje eu falo com vocês aqui com 104 kg e pode ver aí no blazer que eu utilizei, né, um cinza, ele antes com 135 quilos e agora atualmente uma diferença assim absurda. E o que foi que eu mudei nisso? Completamente mudei a minha mentalidade. Primeiramente, você tem que remover todas as distrações que te bloqueiam, principalmente para quem tem TDAH. Eu reduzi bastante as redes sociais no quesito de consumir conteúdo rápido, conteúdos de short. Hoje eu passei a utilizar conteúdos mais densos, igual o que nós produzimos aqui no YouTube. Eu utilizo shorts para poder fazer uma chamada para os meus vídeos mais densos, né, com conteúdos densos. Mas eu optei por conteúdos mais densos por uma questão de melhora cognitiva, melhora do meu incentivo a continuar estudando, melhora do meu raciocínio, com conteúdos que me faz ter novas ideias, inclusive para poder gerar os meus aqui, coisas que eu não consigo fazer se eu estiver gerando um conteúdo ali de 1 minuto. É muito difícil você falar em 1 minuto algo que seja relevante. Você não consegue construir uma ideia complexa dentro de um conteúdo de 1 minuto. Talvez agora com o conteúdo do YouTube de 3 minutos seja possível construir uma ideia ali mínima para uma chamada maior em outros vídeos. E por isso que eu indico fugir dessa endorfina, desses conteúdos rápidos que tem. E as pessoas vão questionar sua sanidade. E no momento que você desaparecer um pouco das redes sociais, alguns podem questionar a sua sanidade e se você está normal. E se você tiver dúvidas até, se você estiver passando por uma situação mais complexa, consulte um psicólogo para aumentar aí a sua performance nisso. Mas não se deixe abalar pelo senso comum, no qual quando você tiver sucesso, as pessoas vão perguntar o que foi que você fez, certo? Então, meus amigos, comecem hoje. Aquele seu negócio que você estava há anos na gaveta, em paralelo a isso, também cuide bastante da sua saúde. Aqui estamos falando do seu negócio core, então dificilmente você vai performar e esperar algo se você não tiver uma educação física e mental apropriada, alinhada e nos mínimos detalhes. O que quero dizer é que você precisa de períodos de isolamento para ampliar sua visão de mundo e você ter foco na cultura pop, em específico no arquétipo do herói, no qual eu já fiz uma grande aula aqui sobre. Há um momento em que o herói derrotado pelo inimigo, ele se torna ele se isola para aprender uma técnica nova ou curar uma grande ferida. Imaginemos aqui que essa grande ferida possa ser, no mundo aqui atual, uma ansiedade em paralelo, ou a falta de poder de vencer o inimigo. Aqui vamos colocar esse paralelo como se fosse as finanças. E com esse tempo de isolamento, e na maioria das vezes ele está com um mentor. E aqui eu estou com vocês. Primeiramente vamos trabalhar a mentalidade do herói, tá? Um herói derrotado, e aqui eu peço paciência para vocês, os seus sonhos vão se realizar e a sua meta vai ser cumprida, mas é preciso acreditar no processo e nas etapas que você vai passar, assim como os heróis passam na cultura pop aqui de exemplo, tá? Eu mostrei para vocês a minha perda de peso, eu demorei quase 1 ano
para poder adquirir esse peso atual que eu tô. E eu posso contar aí nos dedos o tempo no qual os meus negócios digitais também, esse canal, entre outros negócios que eu tenho, vão prosperar aí. E o seu like aí também é muito importante para isso, beleza? E na jornada do herói, a mente foi curada e agora imagine que ele treina para aprender um golpe secreto, né? O que é muito comum aí nos animes e na cultura pop. E ele deve aplicar isso em seu grande inimigo. E normalmente esse grande inimigo é ele mesmo. Somos nós mesmos. O nosso alter ego, o grande procrastinador, né? Que está aí sempre nos impedindo de ter sucesso. Normalmente sabemos o que queremos fazer, temos uma ideia, muitas vezes temos umas grandes ideias também do que aplicar, e a procrastinação ela é uma âncora na nossa vida. Somos um barco com todos os ventos ao favor, Deus mandou sinal, é aquilo que você sentiu no seu coração, e aí você vai se colocando âncora, que são esses agentes procrastinadores que eu normalmente culpo a mim mesmo, tá? Eu não gosto de dizer que é isso, aquilo, crise. Crises sempre vão existir, mas dentro das crises também vão haver oportunidades e a gente tem que estar como empreendedores com os olhos abertos para isso, beleza? E pense sempre assim, o que você desenvolve como agente procrastinador, né? Seja esses bloqueios como um negócio ou um produto que você quer desenvolver, e como é que você vai desenvolver isso? É ter uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de inovação sobre si mesmo e fazer o básico bem feito. E se sobrar tempo e recursos para isso, vamos aprimorando a nossa ideia, e aí vai ser o momento que a gente vai colocar ali a nossa cerejinha do bolo, porque por muitas vezes, até por uma questão de TDAH, e hoje todo mundo tem TDAH por conta de como tratamos as redes sociais, certo? No entanto, temos a ideia básica de algo, sabemos como fazer o básico bem feito, e muitas vezes nos ludibriamos com a ideia gigantesca, absurda que queremos desenvolver, e muitas vezes ela tem a ver com aquilo, vai dar certo, é aquilo que tem muito bem que desenvolver. No entanto, esse arrasto de procrastinação, dessa âncora psicológica que eu estou tratando com vocês aqui, ela nos impede de chegar lá. Então a gente se preocupa muito com a cereja do bolo, sendo que nem o básico tá pronto. Então o que é que eu proponho hoje a fazer nos meus negócios, na minha vida pessoal? Faz o básico primeiro. Quando eu vou, por exemplo, fazer exercício, eu disse, poxa, hoje eu não vou correr. Tô com muita preguiça de correr. E aí eu levanto, já vou pegando o short, já deixo tudo pronto para poder sair. E no dia que eu tô com muita preguiça de fazer exercício físico, eu opto por andar. Então eu faço uma caminhada mais rápida. E termina às vezes que eu vou com preguiça de correr e vou só pretendendo dar uma caminhada, e depois que eu tô na rua e o corpo aquece, eu vou fazer o meu exercício tranquilamente. A chave vira, né? A chave da preguiça quando você tá deitado, e depois que você sai, você não tem alternativa, você já se entregou para o processo. E acho que o cachorro, não será que vai sair no áudio aqui? Eu espero que não. Vamos lá, vamos seguir. E por que é tão importante a agenda? O nosso corpo, ele tem um limite de energia diária, e isso se resume a calorias. Nosso cérebro é o órgão mais importante e ele consome mais energia, e por muitas vezes usamos aí estimulantes. Aqui estou falando de café, e para dar aquele plus, né, dar uma acordada. Isso, na verdade, estamos enganando o nosso cérebro, o que no futuro, se não tivermos cuidado, vai se tornar um burnout, que você está sempre passando a rasteirinha ali para poder acelerar o processo, achando que você precisa de mais tempo de ficar acordado, e no entanto, você não respeita essa vírgula na frase em que você está tentando falar, você está tentando se expressar no meio de ações e está faltando as vírgulas para dar essa pausa. Então, as pausas são importantes. Você vai ver que no decorrer de todo esse vídeo que vamos falar aqui é sobre equilíbrio. Então, eu mesmo me proponho a tomar no máximo 2 xícaras de café. O ideal para mim é 1, que é o que eu tento a maior parte do tempo, mas como amamos café, né? Tem até minha maquininha aqui. Eu sei que eu não estou sozinho nessa aí, né? Eu sei que eu não estou sozinho. E um jeito de economizar essa energia é usando um segundo cérebro. Um conceito muito interessante que eu aprendi aí no livro O Segundo Cérebro, do Tiago Forte. Inclusive eu tinha ele aqui, o livro, eu dei de presente para um amigo. Agora eu só tenho ele em formato digital, mas eu vou deixar aqui a imagem para vocês, certo? E
Hoje eu utilizo o Notion e o Google Agenda como suporte para esse segundo cérebro. E o que eu vejo muito quanto à produtividade, que muitos influencers falam aí sobre ter constâncias, e eu concordo até em muitas partes, mas eu acredito que eles pecam, na minha opinião, de explicar ao público sobre a constância de um trabalho excessivo. E assim, ó, se a constância é importante, mas se o trabalho ele é excessivo e mal planejado, pode ter certeza que você vai ter ansiedade, estresse e burnout, porque eu já tive, não desejo para ninguém. É uma doença psicológica complicada, você fica esgotado e você não percebe, é uma doença invisível, muito perigosa. Então, por isso que eu faço esses vídeos até para alertá-los de que tenha performance dentro dos seus empreendimentos, para quem está mudando de carreira, mas que tenha sempre equilíbrio, sempre buscar um equilíbrio, não se jogar na constância excessiva, porque não adianta eu ter uma constância de trabalhar bem todos os dias e eu estar esgotando, acabou a bateria do corpo, eu já estou consumindo já a bateria da alma, e vai sobrar o que quando acabar a bateria da alma, né? Então, não queremos chegar a isso. Então, assim, dentro desse período de isolamento, teremos que ter uma intensidade e uma profundidade. Depois vamos ali emergir da escuridão com um poder novo, assim, ou uma arma nova, assim como os grandes heróis da cultura pop aí. Como exemplo, só para a gente fazer uma alusão de que esse período de isolamento não é para sempre. Você precisa só de um período para você cortar essas coisas, essas raízes que estão se prendendo. Despertador, deixa eu ver se tá aqui. Vamos tirar essas raízes que estão te prendendo para que você se concentre em exercer uma atividade difícil. Eu faço muito isso, como por exemplo, ultimamente eu estou estudando programação e ciência de dados, em algumas atividades para gerar ali uma inteligência artificial, algumas coisas que eu estou testando, eu precisei ter um foco muito grande para poder estudar, porque eu disse, eu não estou entendendo isso aqui, não é possível. Eu lembro da aula do Clóvis de Barros, que ele fala sobre brilho, eu disse, não é possível que eu vou dar conta de uma porra de um assunto desse, eu preciso estudar isso aqui, entender como é que isso funciona. Então esse período de isolamento, ele é como se você estivesse andando com um carro elétrico no modo econômico. Você está andando e gerando energia ao mesmo tempo, em vez de dividir a atenção com o mundo de coisas que a gente tem hoje, que infelizmente todo pop-up, inclusive agora eu estava gravando aula pelo celular, apareceu um pop-up aqui e gerou já um interrompimento. Ou seja, eu cortei minha concentração de aula, mas eu pude ali rapidamente tirar com um botão. Mas veja, no meio da aula aqui apareceu um exemplo de interrupção, assim como tem outras externas, então temos que ter cuidado. Então esse período de isolamento, ele vai te dar essa tranquilidade de dizer, não, eu reservei esse momento para isso, no qual eu vou executar meu projeto, minha empresa. Enquanto eu estou no CLT, eu vou montar, vou estruturar minha empresa. Quando tiver com tudo pronto, eu vou testando, vou vendo se ali tá bom, se aqui não tá, para a gente poder ver se é viável ou não. Isso é muito importante. Aqui no canal tem muitos assuntos sobre como viabilizar a sua empresa, como você te testando, análise SWOT, como é que você experimenta, e espero sempre trazer mais conteúdos para vocês aí. Por isso que eu falo para sempre deixar na descrição algumas perguntas sobre o que vocês têm de assunto aí em dúvida, para que eu possa auxiliar vocês aí dentro do que eu tenho bastante experiência de mercado e minhas formações, beleza? E o interessante dessa questão da jornada do herói, de a gente se esconder na caverna e depois emergir com a arma nova, é que esse ciclo ele vai se repetir. Vai ter um momento que a gente vai se isolar, vai aparecer novamente. E o mais legal é que isso vai estar dentro da sua agenda, você vai planejar isso. Então não é uma coisa de se isolar como uma pessoa que está caminhando para a depressão, né, que quer se isolar de todo mundo. É interessante ter cuidado com isso também. Cachorro latino. Mas isso também vai permitir, essa agenda vai permitir que você tenha momentos de lazer intensos. E isso vai carregar a sua bateria e vai tirar aquele peso do trabalho, aqueles hormônios ali que são desnecessários ali para o nosso corpo, para a situação que a gente vive hoje de humanidade. E no meu caso, por exemplo, nesses tempos livres de intensidade, de lazer, eu voltei a estudar música, a tocar guitarra. Então,
o que aumenta muito a minha capacidade de memorização, a minha coordenação motora, eu consigo um relaxamento mais profundo, assim como os grandes monges ali, né, que eu gosto bastante de estudar sobre isso, né, e quem pratica yoga também consegue esses estados de concentração máxima, e eu acho que até aqui ficou claro que o segredo não é ocupar toda a sua agenda com um trabalho para você se sentir produtivo, mas você seguir com a constância para um sucesso prometido, que o segredo aqui é ter equilíbrio nesse processo, porque se você acabar a bateria de uma vez só, eu já dei várias vezes esse exemplo, e para quem está chegando agora, eu sou corredor nas horas vagas, e eu já expliquei esse exemplo antes sobre o equilíbrio entre um corredor fundista, né, e um corredor que é velocista. Então o fundista ele procura economizar energia para poder correr 21 quilômetros, 42, que é um meia maratona, uma maratona, ou um velocista que ele quer vencer ali, explodir tudo de uma vez e vencer uma corrida de 100 metros. São teorias aí diferentes, né, porque tudo está se tratando de saúde, mas aqui estamos falando de você economizar a bateria, ter equilíbrio para você ir mais adiante, em vez de você estourar isso e tudo de uma vez só, e aí você acabar morrendo no meio do caminho e vai acabar o quê? Desistindo do seu grande propósito que te espera aí, seja no seu negócio, na sua carreira, no que você se propõe a ter sucesso e performance, beleza? No meu tempo livre, quando você coloca tudo na agenda, né? No meu momento de lazer, eu estudo inglês. Inglês para mim não é mais uma obrigação. Isso até é uma virada de chave interessante. Quando você trata algo que é uma obrigação, inglês antes para mim era uma obrigação, porque o mundo corporativo pede, os livros que eu precisava estudar estavam em inglês, gosto de estudar conteúdos em inglês também de música, videogames também bons em inglês, então tem hora que você fica sufocado na obrigação de aprender inglês. Então no momento em que você se propõe a aprender inglês, quer dizer, poxa, eu gosto de inglês, isso para mim me engrandece, eu quero fazer isso. Então quando você muda a virada de chave de obrigação para um hobby, um lazer, você tem um progresso muito grande. Então trate o seu negócio como um prazer também. Trate o seu negócio como algo que vai te divertir. Quando você pensar que você vai tá ainda no seu CLT e você vai pegar a sua hora extra que você tem no final de semana para reservar 3, 4 horas para você se dedicar ao seu negócio, trate isso com a alegria de um hobby, de algo que você está abrindo uma porta para um futuro que você não sabe que vai ter lá na frente. Mas o seu eu de agora se preparou para aquilo no futuro. Então não deixe de pensar dessa forma. Outra coisa que eu faço também é jogar um videogamezinho, mas hoje eu já trato o videogame também com um pouco mais de cuidado por causa das questões de vício, né? E te tirar um pouco da concentração. Como eu gosto muito, então eu já evito. E é algo que assim eu preciso estar com um tempo mais livre, mais tranquilo. E outra que é obrigatório, que é a leitura de livro também, levando em conta os mesmos critérios aí que eu falei de estudar inglês. Ler livro hoje para mim é um lazer, é um aprendizado. Eu me sinto assim mesmo um sábio, um Gandalf da vida ali lendo livros e adquirindo sabedoria. Então, são pequenos detalhes que mudam a perspectiva de como você vê o mundo, e isso aí te ajuda bastante no seu desenvolvimento, beleza? E nos finais de semana também eu coloco na minha agenda uma limpeza do meu ambiente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre limpeza. E também eu busco mais lazer externo e sair um pouco dos eletrônicos para buscar algo mais natural. E aqui já entra já um quesito mais espiritual com Deus, beleza? Mas cada um dentro das suas particularidades. Outra coisa também, barzinhos. E é bom, mas hoje não me balança mais assim no coração. E quando eu bebo hoje, mesmo que um pouco, bebo quase nada, no outro dia já tira bastante a minha performance de corrida, e também na performance mental já não fico legal. Então é algo que eu fui largando aí aos poucos. Então e por falar de performance, né, não poderia deixar de falar sobre um princípio de Pareto, criado pelo economista aí, economista e sociólogo, se eu não me engano, é o Vilfredo Pareto, e que a regra de Pareto, ela se trata de um conceito que 20% do que você produz gera 80% dos resultados. Para mim, se resume a uma teoria de que o básico bem feito, ele compensa, ele contempla, ele fecha. Então, como já falamos antes, às vezes nos preocupamos com um mundo muito grande de coisas,
mas quando a gente faz o 20% bem feito, ele é recompensador. Ele é tudo que a gente precisava naquele momento. E muitas vezes pecamos sem querer com esse perfeccionismo, né? Eu mesmo, às vezes, aqui para gravar, eu penso, eu preciso de um microfone profissional, eu preciso daquela câmera tal, que tal influência tem para eu poder ter um vídeo legal, meu vídeo não tá saindo tão legal porque tem um pixelzinho aqui, mas, pô, cara, não tem por que isso, não tem por que pensar assim. Passamos muito tempo, das vezes, boa parte do tempo, nos sabotando ali e pensando em um monte de merda ali que, imagina o gasto calórico disso, né, se tratando aí do que a gente falou de mente, né, fora os hormônios do estresse, o hormônio de estresse, né, cortisol, e que imagina isso bombardeando na sua corrente sanguínea, gerando adrenalina, então já vem o que? Pico de estresse, pico de burnout, e aí, o que é que eu decidi? E eu tava até pensando nisso de manhã. Pensando nisso, aquilo só, cara, foca no que você se propôs a fazer, a gente vai gravar o vídeo depois do almoço, depois do expediente, vamos seguir em frente no nosso planejamento. Aí eu olhei para minha agenda, já me tranquilizei, e que eu tinha programado já no domingo, do domingo agradeceu ao Alberto de hoje, então assim, são coisas que eu programei antes e já estava reservado, então tudo que eu precisava já estava lá. Daí eu respirei fundo, disse, vamos fazer o nosso Pareto do dia, básico bem feito, regra 20/80, e se eu fizer essa porra aqui vai dar certo, vamos colocar depois a cereja do bolo se tiver tempo e a gente vai aprimorando. No caso, por exemplo, esse vídeo aqui, eu tinha gravado 2, 3 vídeos de eu jogando videogame, eu tô tocando guitarra, então esses vídeos que eu apresentei aqui são coisas que eu fiz antes, então essas são as cerejas do bolo que a gente pode levar de exemplo do básico bem feito, que é eu estar aqui com vocês gravando o vídeo e apresentando aqui da melhor maneira possível. Então, essas são as cerejas do bolo. E muitas vezes a gente se trava por achar que precisa dos planetas estar alinhados no universo para dar tudo certo. E não é bem assim. E como diz aí o professor Cortella, né? Gosto muito dele. Em uma aula aí que ele deu falando sobre o capricho. E mesmo com o básico de recursos, você pode dar o seu melhor até que você não tenha o melhor ali para você fazer algo excelente, né? Algo absurdo, algo extraordinário. Então, quando a gente sabe fazer o básico com o que a gente tem, imagina o que a gente não poderia fazer quando a gente tiver os recursos necessários. Outra coisa também, essa aula já está ficando até grande. Outra coisa importantíssima é a gestão financeira. E é outro item assim ultra importante. E o que atrapalha e muita performance é que a gestão financeira, ou melhor dizer, a falta dela, né? E se você tem dívidas, uma mensagem de e-mail, um telefonema, uma cobrança, ela vai baixar sua energia. E você for assim, se for possível, atenda, negocie para sair logo disso. Então assim, pelo menos você não vai receber essa ligação. E pense no seguinte, sem essa ligação você vai voltar a performar despreocupado e quem sabe até ganhar esse dinheiro aí através desse tempo que você se reservou com a sua cabeça ali, mais ali livre, né? Mais liberta desse pensamento. Quem sabe aí lucrar mais com isso. E botando um pouco aí da minha realidade, hoje eu ganho menos, né? E isso porque trabalho apenas meio turno, presto serviço para uma empresa internacional e a metade do meu dia eu me ocupo aqui com vocês, gerando conteúdo, prestando serviço de mentoria empresarial. E apesar da dupla vida aí, né? Eu tenho uma qualidade de vida hoje razoavelmente, eu digo muito boa. É uma alegria eu estar mais próximo hoje da minha família. Eu saí ali da corrida dos ratos, né? No qual quanto mais eu ganhava, mais eu gastava e ficava desesperado ali fazendo hora extra, vendia férias. E pra quê, cara? Pra bancar um luxo desproporcional que não me cabia. Era bom até ir em certos lugares, conhecer algumas pessoas e tal. Mas imagine o que é viver com isso. E isso acabava com a minha performance. Eu lembro que muitas vezes eu ia para os lugares, tirava uma foto para gerar um status para receber a aceitação de outras pessoas que nem gostavam de mim, eu nem lembrava assim que existia direito. E vocês viram no começo do vídeo que o tamanho que eu tava era fruto de uma extrema falta de qualidade de vida, vivendo completamente errado. E daí você precisa trabalhar mais para bancar um estilo de vida desse, que no futuro ele não se sustenta nem mentalmente, né, e nem com o seu bolso, porque você baixa a autoestima, você tá grandão e aí você tem dívidas e tudo mais, então
não é algo que você tem que levar para sua vida. Tendo esse estilo de vida errado, a sua performance vai cair. E o meu desejo hoje, por exemplo, é outro. Hoje eu penso mais em estruturar meu escritório, comprar equipamentos comprar equipamentos de primeira, adquirir mais livros e continuar gerando um conteúdo aqui de qualidade para o resto da vida aqui com vocês. E todo o bom lucro aqui que vier vai ser para investir, e eu espero até discutir mais sobre isso aqui com vocês no canal, porque para mim não tem negócio que tá pungente sem um investimento, sem um fundo de caixa. Então a finanças é importantíssimo. Então, com tudo isso que eu falei de finanças, não é para ficar assim paranoico com os gastos, porque isso é chato. Como dizem os amigos pernambucanos aí, não é para você se tornar um pirangueiro, mas a vida tem que ter desfrute. Já falei no vídeo até um de vlog sobre isso. E essa preocupação pode gerar aí uma ansiedade, é claro, se você ficar pensando nesse acúmulo de dinheiro aí exacerbado também. Como eu falei, o papo aqui hoje é de equilíbrio, performance tendo equilíbrio na vida e qualidade de vida. E um livro que eu indico até sobre isso é esse daqui, ó. A Psicologia Financeira. É muito legal esse livro, é do Morgan Housel. Muito legal. O livro ele fala sobre investimentos diretos, né? E como aconteceu com aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e perderam, ou algumas profissões, como por exemplo médicos, advogados, que historicamente ganham bem, mas que gastam também em tamanha proporção. É comum ver médicos e advogados, e engenheiros, arquitetos também da minha profissão, trabalhando até o fim da vida porque tem que pagar dívidas. Então são pessoas que não têm equity na vida, e todo o grande dinheiro que eles produzem, eles têm que trabalhar até o fim da vida para poder manter aquele status de vida elevado, né? Então isso é uma vida desproporcional, obviamente, e não vai ter progresso, né? E por último, e o mais importante aqui, na minha opinião, é que seja limpinho. Um ambiente sujo, ele atrapalha muito a sua prosperidade. Já ouvi aquele ditado ali, para que é religioso, é que o diabo é sujo. Então assim, não é para se apegar tanto à religião, mas de onde vem esses conceitos, né? Aqui eu vou falar uma teoria que eu acredito, que eu adoto para mim, tá? Se o seu escritório, a sua casa está bagunçado, acreditem, meus amigos, olhem ao seu redor, o que é que você vê aí de como tá a sua casa. Se ela tá bagunçada, a sua vida também tá bagunçada. Por isso, dentro da maior simplicidade, limpe a sua casa, organize, experimente, use óleos essenciais. Eu tenho ali que eu testo de vez em quando, acenda um incenso. Vale a experiência, eu pessoalmente gosto bastante. E para reafirmar esse conceito aí de limpeza geral do ambiente, né? Tanto no conceito físico e metafísico e espiritual, eu acho que vale muito a pena testar isso aí. E já conheceram uma casa abandonada, por exemplo? Eu mesmo como arquiteto já visitei muitas, em todo o bairro deve ter, geralmente tem uma. E tem essa lenda urbana, né? E aqui eu deixo uma ideia, mesmo que você seja ateu, ou tenha algum apego, não tenha tanto apego religioso. Se existe um ambiente positivo e energia positiva, e lugares alegres, vai ter, obviamente, o oposto. Então não deixe o ambiente que você faz parte, o seu segundo cérebro ali, que tá com coisas ao seu redor, que faz parte do seu dia a dia, coisas que tá ao seu redor, faz parte do seu corpo, né? São extensões ali do que você usa. No meu caso, meu computador, minha guitarra, são coisas que eu uso no dia a dia. Então confie em mim, sua performance e gosto por organização vai aumentar muito a sua performance. E estamos quase chegando aos 300 inscritos. Espero que você deixe aí seu like e seu comentário. Alguns inscritos têm me feito perguntas lá no Instagram, né, que é um pouco mais fácil de eu responder, mas podem deixar aqui no comentário que eu prometo responder a todos, beleza? Sucesso e voe alto, pessoal!